gostaria que você pudesse fechar os olhos mais uma vez. E gostaria de fazer algumas perguntas e gostaria que você respondesse para si mesmo no seu íntimo. Como vocês sabem, nós estamos aqui na igreja, nós vamos à igreja aos domingos. Como a Lavínia falou, não somente para receber algo de Deus, mas para entregar algo. E a minha pergunta para você essa tarde é: o que você tem hoje aqui para poder entregar ao Senhor? Muitas das vezes nós vamos aos cultos somente para cumprir tabela, ou como ritual de receber uma bênção, ou de ouvir uma palavra, uma profecia para mim que vai mudar a minha semana, vai mudar a minha vida, como um rito motivacional. Mas a minha pergunta hoje para você é: o que você veio para entregar ao Senhor? Você tem algo nas suas mãos hoje para entregar ao Senhor? E não estou falando de oferta monetária, porque nada, nenhuma riqueza nesta terra seria satisfatório para o Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 54 que dele são todas as coisas, dele há a prata e o ouro, o que ele desejam são corações dispostos e prostrados a ele. Outra pergunta: se você veio aqui hoje, nessa tarde, entregar ao Senhor a sua vida, você tenha feito com excelência? Em todos esses momentos que nós tivemos em adoração, em louvor, cantando ao Senhor, ofertando ao Senhor, você entregou tudo verdadeiramente de todo o seu coração? Ou você veio simplesmente fazer um rito? Ou você simplesmente está repetindo atitudes que você aprendeu com o passar dos anos da sua vida? Porque Deus deseja muito mais do que aquilo que nós somos, ou daquilo que nós pensamos que podemos entregar ao Senhor. Deus, Ele nos deseja por inteiro. Amém? Amém. Pode abrir os seus olhos. Não coloque o tema ainda, se faz favor. Gostaria que nós pudéssemos abrir em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 10. Êxodo 25. E a palavra de Deus diz: façam uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados, e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora. Faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as aos 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. E as encaixe nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas do testemunho que darei a vocês. Amém? A palavra de hoje, e aquilo que eu venho simplesmente reverberar, é a palavra que a pastora deu no domingo passado. Então, por favor, ouça a palavra da pastora do domingo passado. A palavra da pastora do domingo passado, ela começa a falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que está descrito em João no capítulo 4. E foi muito engraçado porque hoje também a palavra que o Miguel, o obreiro Miguel, ele nos trouxe pelo culto da manhã a respeito da sola escritura, ele também falou sobre isso, sobre João 4. E eu tentei e pensei assim: não, Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu vou, vai aparecer grupo de vida, né? A pastora deu a palavra, eu vou repetir a palavra agora. Mas Deus, em todo momento, o que Ele falava a respeito desse encontro em João 4, transformava o meu coração. E transformava de acordo com algumas perguntas que a própria pastora fez para nós aqui, e que eu fui para casa pensando naquilo e o que aconteceu? Né? Mais um anúncio que eu tenho que dar, que eu não dei no início: os nossos pastores não estão cá,
porque eles estão cuidando de uma das nossas igrejas em Bruxelas, na Bélgica. Então eles estão lá fazendo a missão. Fizeram semana passada, né, a conferência de casais da MCI Bruxelas. Estão hoje a pregar no culto. Amém? Eu sou um obreiro da casa. Amém? Glória a Deus. E essa palavra da pastora, ela tem transformado a minha vida e tem mudado a forma com que eu li esse texto. E essas perguntas que ela fez no domingo passado, fez eu ter outro entendimento da forma que quando eu olho para a palavra de Deus e vejo e ouço falar sobre essa mulher, a minha vida se transformou. Algumas questões tão simples e básicas que às vezes a gente não dá conta e nem se pergunta. Por exemplo, em João 4 a Bíblia fala que a mulher era samaritana. Mas por que a mulher era samaritana? A mulher não tinha nome? A mulher não tinha um passado? A mulher não tinha uma história? Ou por que aquela mulher falava, mesmo samaritana, falava que Jacó também era seu pai? Ou por que ela falava em adorar o templo, sendo que os samaritanos eram um povo idólatra? E todas essas questões que a própria pastora nos colocou e foi explicando no culto, me fez ter uma sede pela palavra de Deus de buscar e de procurar o porquê. Sabe, e muitas das vezes nós olhamos para a mulher samaritana e vemos assim, é uma mulher que estava em adultério e encontrou Jesus, e então ela teve a vida dela transformada. Só que existe algo muito importante no texto de João 4. Em João 4, no versículo 4, o próprio Jesus, ele vira para os discípulos e diz o seguinte: olha, é necessário que eu passe por Samaria. É necessário que eu vá ao encontro dela. Porque muitas das vezes a forma como nós lemos esse texto é como se a mulher estava indo, nós já sabemos pela interpretação do texto, aquilo que o texto nos diz é que Jesus queria passar por Samaria e encontrar essa mulher. Mas a forma é que como se fosse uma surpresa do tipo, a mulher encontrou Jesus. Mas a grande verdade é que ele foi ao encontro dela. A minha oração hoje é que você deixe Jesus ir ao seu encontro. A minha oração hoje é que você abra espaço no seu coração para que ele possa ir ao seu encontro. E como foi necessário passar por Samaria, seja necessário passar pela sua vida, pela sua história, pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Abra espaço no seu coração para que aquele que é o Redentor de todas as coisas, aquele que é o primeiro e o último, transforme a sua vida. É necessário que ele passe por ela. É necessário que Jesus passe pelo seu passado. É necessário que Jesus passe pela sua vida para que você já não seja o mesmo. A minha oração nessa tarde é que inicialmente você abra o seu coração para que Jesus possa te encontrar. E a primeira pergunta que me veio foi a identidade dessa mulher. O porquê que essa mulher é chamada de mulher samaritana e não pelo nome dela. Seja pelo seu povo, ok? Mas Maria Madalena andava com Jesus e nós sabemos qual era a sua história. Nós sabemos que Jesus almoçou, teve ali refeições com publicanos, com pecadores, e nós sabemos o nome de alguns. Por que não falar o nome dessa mulher? Será que foi algo que João esqueceu de escrever, ou João esqueceu do nome dela? Mas a grande verdade é que a mulher samaritana, ela não está a falar de uma mulher, mas está a falar de um povo. A mulher samaritana não aponta somente para uma pessoa, mas para um povo. O que Jesus está a fazer em João 4 não é somente redimir os pecados de uma mulher adúltera. Ele está ali para a redenção de um povo.
E o que a palavra de Deus me trouxe é que eu e você temos muito mais a ver com Samaria do que qualquer outro povo. De por isso ser necessário que Jesus passe pela minha e pela sua vida. O foco dessa passagem não é a mulher, é Samaria. A mulher foi somente o estopim para aquilo que Jesus queria fazer naquela cidade. Então, quando nós olhamos para essa mulher e para essa história, quando ela aponta de que não é somente sobre a mulher, mas sobre um povo, quem é esse povo? E é isso que eu queria trazer hoje para nós hoje. Gostaria que nós pudéssemos abrir em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 21. E a palavra de Deus diz: então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Os seguidores de Onri, porém, revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel. E reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 2 talentos de prata, ele comprou de Semer, a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor e pecou mais do que todos os que precederam. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. E aqui nós vemos pela palavra de Deus a primeira menção sobre Samaria. Samaria não era somente um povo o qual os judeus repudiavam. Samaria fez parte de Israel. Samaria foi comprado por um rei de Israel. E não somente foi comprado, como esse rei, ele levou o reino do norte, que é Israel, para esse lugar. E dali fez o seu palácio, por quê? Porque era um monte. E nesse monte era um lugar estratégico para suas guerras, enfim. Então, quando esse rei pega Samaria e coloca ele como o lugar de reinado de Israel, muda todo o contexto. Porque aí sim a gente começa a saber, e a introdução de Samaria no reino de Israel, e por que o ódio com os judeus. Porque aqui no texto é mencionado que ele pecou muito mais que os seus antepassados. E pecou ainda mais que Jeroboão. Jeroboão era um dos filhos do rei Salomão. Que quando ele assumiu o trono, ele fez algo tão, digamos assim, pecaminoso aos olhos do Senhor, que ele disse assim: olha, eu vou reinar, e ele começou a reinar por Judá. E disse, olha, a ideia dele, como Deus havia prometido a Davi, que sempre haveria uma raiz de Davi a governar Israel, então Deus tinha feito um pacto com Davi, a dizer o seguinte, ó, passe as gerações que passar, haverá sempre uma raiz de Davi a governar Israel. Jeroboão, o que ele fez? Quando ele começa a reinar por Judá, ele diz o seguinte, olha, eu não vou deixar com que o povo vá a Jerusalém, no templo, adorar ao Senhor. Por quê? Porque se eles forem ao templo adorar o Senhor e ouvir dos mandamentos de Deus, eles já não vão voltar para cá. Eles vão ficar lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar outros ídolos. E esse foi o pecado de Jeroboão. Jeroboão criou outros ídolos. Não somente criou outros ídolos, como ele fez como se fosse um novo tipo de sacerdócio. Ele levantou templos a esses ídolos no reino de Judá. E dali começou o pecado de idolatria em todo Israel. Mas não somente algo qual a pessoa fazia por si mesmo, mas algo nacional. Algo instituído pelo rei. E aqui a Bíblia vai dizer que Onri fez a mesma coisa.
Onri não somente fez isso, como ele tirou o centro do reinado, que era em Israel, para um monte que ele comprou. E não somente fez isso, como ele lá instituiu também outros ídolos, que a Bíblia diz que eram inúteis aos olhos de Deus. Só que quando nós olhamos geograficamente aonde ficava Samaria, a Bíblia é algo que ela não se contradiz, como o Miguel falou pela manhã. A Bíblia ela é inerrável. Samaria ficava justamente no meio, onde eram os montes Ebal e Gerizim. Para quem não sabe, quero que nós possamos abrir em Deuteronômio, capítulo 27, do 9 ao 13. A palavra de Deus diz: Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: Faça silêncio e escute, ó Israel. Para você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e estatutos, que hoje dou a você. No mesmo dia Moisés ordenou ao povo: Quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi e Judá, Issacar, José e Benjamim. As tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldição serão Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Para quem não sabe, nessa altura Moisés estava indo com o povo sentir a terra prometida e disse: olha, o Senhor me deu um mandamento. X tribos vão ficar de um lado, no monte Gerizim, e X tribos ficarão no monte Ebal. No monte Gerizim, vão declarar as bênçãos de quem cumprir as ordenanças e os mandamentos do Senhor. No monte Ebal, vão ser aqueles que vão falar as maldições que cairá sobre quem não cumpri-las. Samaria ficava justamente no meio desses lugares. E é por isso que eu e você temos muito a ver com Samaria. Muitas das vezes a nossa história de vida, nós fomos colocados em lugares de tiro trocado. Quem aqui se calhar nunca recebeu uma maldição na sua vida? Quem aqui se calhar nunca foi mal falado, foi mal compreendido? Mas muitas das vezes a gente tinha um familiar na nossa casa que declarava um bênção sobre nós. Uma avó, uma tia, que dizia assim: olha, por mais que eles digam que você não vai dar em nada, há um Deus que está à tua espera. Eu lembro na minha vida, na minha história, que quando eu era mais jovem, eu saía para as festas, eu saía sexta e voltava na segunda. Eu lembro de uma tia minha, que ela é crente. Ela me ligava na quinta-feira: olha, só estou te ligando para te avisar que Deus te ama. Do outro lado, muitas das vezes, recebia palavras de maldição: você não vai dar em nada, você não vai ser nada. Você vai seguir o mesmo caminho que o seu pai seguiu. Mas aí vem alguém e nos compra por um alto preço. Vem um homem de amor que nos entrega uma graça, que nos resgata desse lugar. Eu e você somos como Samaria. Só que muitas das vezes, mesmo conhecendo esse homem que nos amou com um amor sacrificial, nós vamos construindo deuses a partir de nós. Nós vamos levantando altares a deuses que nós mesmos criamos. A ponto de viver uma idolatria, apesar de estar cultuando a Deus, eu cultuo a outros deuses. Sabendo de que eu saí de um lugar em que eu recebia maldição, recebia bênção, recebia maldição, recebia bênção. Mas eu encontrei alguém que me comprou por um alto preço. Eu e você somos como Samaria. E mais à frente, e essa era uma das questões que a mulher, em João 4, ela dizia: olha, nós iremos
por que você está aqui no poço, né, que nosso pai Jacó fez? É por isso que ela tratava o patriarca Jacó como pai. Porque Samaria fez parte do reino de Israel. Fez parte daquele reinado. Então, querendo ou não, eles têm ali algo que os liga, ou os ligava até então. E mais à frente, nós vamos ver algo que muitos de nós conhecemos a história desse homem, que é o filho de Onir, que era o rei Acabe. O rei Acabe foi casado com uma mulher chamada Jezabel. Se calhar nós conhecemos mais a mulher dele do que ele, né? Porque Acabe é o típico homem frouxo, de que mesmo a mulher estando errada, levando para o caminho errado, o camarada vai atrás dela. Ele sabendo, conhecendo o Deus de Israel, ele mesmo assim foi atrás do que a mulher dizia. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. E a Bíblia diz: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros que o precederam. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, o filho de Salomão, filho de Nebate, como também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste de Acerá. E ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Nos dias de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Sabe, e aqui Acabe eleva um nível da idolatria para um outro patamar. Acabe, ele constrói um templo para Baal. Para quem não sabe, Baal era um dos deuses, né, da altura, que uma forma de agradá-lo era entregar o seu filho como sacrifício. A Bíblia vai dizer que Acabe não somente fez isso, mas principalmente no livro de Crônicas, vai dizer que Acabe entregava os seus filhos a Baal. E quando nós olhamos para aquilo que aconteceu com Samaria, e aquilo que aquela mulher em João, no capítulo 4, vai falar com o Senhor, nós vemos que aquele poço de idolatria que estava sobre aquele lugar, sobre aquela região, não era somente algo natural em que o povo foi difundido e a geolocalização foi mudando. Não, foi algo espiritual que aconteceu. O povo de Israel foi idólatra a outros deuses. Isso não somente fez com que Deus desagradasse deles, mas mudasse o rumo da história de um lugar e de um povo. Muitas das vezes, quando nós não somos fiéis a Deus, principalmente nós que somos pais, quando nós não somos fiéis a Deus, quem paga a conta é aqueles que vêm depois de nós. Quando eu e você não somos fiéis a Deus, quem paga a conta é quem vem depois de nós. Sabe por que não adianta eu na minha casa falar que eu amo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu isso, eu aquilo, sendo que no mesmo lugar em que eu digo que há um Deus verdadeiro, que na altura do exílio dizia, o seu amor leal durará para sempre. Que a confiança que Abraão e a fé que Abraão teve, Isaac e Jacó, por mais que eu fale sobre esse Deus, que transformou, se calhar, a minha vida numa altura, mas mesmo assim eu continuo levantando altares,
colocando outros deuses em primeiro lugar, ou prestando culto ao mesmo tempo, haverá um dia que já não há volta a dar. Porque quando eu e você somos idólatras a outros deuses, quem paga essa conta serão os nossos filhos, os nossos netos. Porque eles até podem conhecer quem é o Deus que te salvou numa altura da sua vida, mas eles não vão ver esse Deus nos dias de hoje. Porque não é esse Deus que você serve. Muitas das vezes a gente entrega os nossos filhos a Baal, numa linguagem figurativa, simplesmente porque nós não colocamos um ponto final. Se nós parássemos para ler a história de Josué, é um dos personagens, um dos homens do Antigo Testamento que eu mais gosto. Josué ele não fez milagres nenhum. Josué ele não curou. Josué ele não profetizou. Josué, espiritualmente falando, ele não fez quase nada comparado com os outros. Mas Josué foi um homem de palavra até o fim da sua vida. Muito mais do que muitos outros homens que fizeram todas essas coisas não deram conta de fazer. Josué cumpriu toda a profecia, todos os mandamentos que Deus deu a Moisés. Todas as direções que Deus deu a Moisés quando ele entrasse na terra prometida, Josué cumpriu. Mas há uma particularidade muito interessante no livro de Josué. Toda vez que Josué cumpria algo, ele tomava uma pedra como testemunho. Eu convido a vocês a lerem o livro de Josué dessa perspectiva. Toda vez que Josué cumpria algo, ele colocava uma pedra como testemunho. É como se fosse um sinal daquele ditado: olha, eu coloquei uma pedra sobre esse assunto, está encerrado. Mas muitas das vezes nós acabamos cometendo o pecado de Acabe. Nós não colocamos um ponto final. Nós vamos ali, enrolando, levando com a barriga. Até que quem paga a conta não sou eu e você. É aqueles que vêm depois de nós. Então, quando Jesus encontra essa mulher em João 4, ele não está somente falando de uma mulher em específico. Ele está falando de um povo. E de um povo que aponta para nós hoje. De um povo que naquela altura era considerado gentil. E esse povo aponta para nós. Porque nós vamos vivendo à procura de encontrar um Deus, à procura de encontrar uma solução para a nossa vida, e nós vamos fugindo do verdadeiro Deus. Então olhar para esse texto da mulher samaritana e saber que é o seguinte: olha, essa mulher aponta para mim. Essa mulher fala de mim. Por isso, abra o seu coração para que Deus possa te encontrar nessa tarde. Abra o seu coração para que Deus possa fazer morada na sua vida e saber que a água que você vai beber dele, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter que procurar no maior calor do dia, na hora de maior calor do dia, para querer buscar água para satisfazer uma sede passageira. Há uma água que você bebeu hoje, você nunca mais vai ter sede. E essa água vem do homem que é necessário que passe pela sua vida. E quando ele passa pela nossa vida, há muitos lugares que ele vai mexer e remexer. Há muitos lugares, muitos homens de Deus que usam essa ilustração, que o nosso coração é como se fosse uma casa. E Deus vai entrando à medida que a gente vai destrancando as portas. E se calhar no seu coração portas que nem você tem coragem de destrancar. Mas Ele quer. Ele deseja entrar e transformar a sua vida. Ele deseja entrar, fazer morada e destruir todos os ídolos que há no seu coração. Para que você beba da água que nunca mais sentirá sede. Mais adiante, gostaria de ler um texto
em 2 Reis, capítulo 17. E que vai ser bastante extenso. 2 Reis, capítulo 17. Por isso eu peço que você tome verdadeiramente atenção. Amém? 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 33. E a palavra de Deus diz: no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. O rei da Assíria, porém, descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado mensageiros a Só, rei do Egito, e já não pagava o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou prendê-lo e lançá-lo no cárcere. O rei da Assíria atacou todo o país, depois atacou também Samaria e sitiou por 3 anos. No 9º ano no reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alá, em Gozã, junto ao rio Abor, e nas cidades dos medo-persas. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, livrando-os das mãos do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram santuários locais. Ergueram colunas sagradas e postes de Acerá em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os santuários locais queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram a ira do Senhor. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Contudo, eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus estatutos, os seus testemunhos e a aliança que ele tinha feito com seus antepassados. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não hajam como elas. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste de Acerá. Prostaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram os seus filhos e as suas filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação, consultaram os que não anunciam presságios e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia praticado. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele a afligiu e a entregou nas mãos de saqueadores, até que a expulsou da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas estabeleceram Jeroboão, filho de Nebate, como rei, o qual introduziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os expulsou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi levado da sua terra para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim,
e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, Deus enviou leões para o meio deles, que mataram alguns do povo. Então informaram o rei da Síria: as nações que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não conhecem as ordenanças do Deus daquela terra. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali, para ensinar ao povo as ordenanças do Deus da terra. Assim, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou como adorar o Senhor. No entanto, cada nação fez os seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos santuários locais que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucate e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam os seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam ao Senhor, mas também nomeavam dentre eles pessoas para que servissem de sacerdotes nos santuários locais. Adoravam ao Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações onde haviam sido exilados. É um texto muito longo. E eu quero tentar explicar para você aqui o que esse texto diz. Esse texto começa a dizer o seguinte, que no reinado do rei Oséias, o povo estava tão idólatra que servia a Deus, mas havia tantos outros templos e queimavam incenso, como os outros povos que Deus havia feito com que Israel ganhasse e tomasse terra, que mesmo o reino estando em Samaria, esse povo foi tão idólatra que Deus simplesmente os lançou na mão dos seus inimigos. E então os seus inimigos, o rei da Síria, tomou Israel, simplesmente, somente Judá conseguiu sair, tomou Israel, os levou exilado para a Síria, e esse texto diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o rei da Síria trouxe outros povos para dentro de Israel, o qual construíram templos, construíram postes de Acerá, em toda árvore frondosa, toda árvore que havia fruto, eles colocaram ali um poste dos seus deuses. E esse texto, ele nos conta algo muito interessante. Ele vai nos dizer os povos que entraram, pela invasão do rei da Síria, que entraram em Israel. Eu gostaria que você, junto comigo, nós pudéssemos contar quantos povos eram. A Bíblia diz: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim. 5 povos. Jesus, ele quando confronta a mulher samaritana, ele diz: você foi esposa de 5 maridos. E este que você tem hoje não é seu marido. Jesus, quando ele confronta o pecado da mulher samaritana, ele não simplesmente está falando do adultério dela, mas ele também está remetindo a esse lugar, o qual o povo foi tão idólatra, que Deus simplesmente disse o seguinte: olha, que os seus inimigos vos conquistem. Jesus não somente estava anunciando e denunciando o pecado daquela mulher, como ele dizia o seguinte: olha, o seu povo foi esposa de 5 deuses. O seu povo, ele se entregou, ele se deixou ser esposo de 5 deuses. A mulher samaritana não simplesmente cometia o adultério, mas apontava para Samaria. Jesus, quando ele encontra a mulher samaritana, ele não somente veio trazer redenção para ela, mas para um povo.
eu e você temos muito a ver com Samaria. Talvez na nossa vida não exista 5 deuses, mas talvez na nossa vida exista alguns ídolos. Talvez a ganância, talvez a ambição, talvez a dupla personalidade de eu ser uma coisa na igreja e ser outra pessoa lá fora, vícios, seja pornografia, seja bebida. Mas mesmo assim, eu continuo adorando a Deus. Mesmo assim, eu faço como o rei da Síria que fez, que é o seguinte: olha, eu vou lá, busco um sacerdote, levo ele no meio do povo idólatra e diz o seguinte: olha, ensine eles a adorar o Deus da terra. Mas mesmo assim, eu continuo prestando culto a esses ídolos, a esses vícios da minha vida. E eu vou vivendo como Samaria viveu. Eu vou vivendo à espera de que, se calhar o próximo prazer que me aparecer, vai me fazer largar todo o resto. Se calhar o próximo vício, se calhar a próxima pessoa, se calhar o próximo cigarro, o próximo vídeo pornográfico que eu fizer, vai ser o último. Enquanto eu não deixar o verdadeiro Cristo entrar na minha vida e transformar a minha vida, eu vou continuar vivendo como idólatra. Eu vou continuar a viver como alguém que nunca conheceu o homem que disse que é necessário passar pela minha vida. A mulher samaritana tem a ver comigo e contigo. A minha pergunta para você é: até quando? Até quando você vai esperar para que algo de especial aconteça na sua vida? Talvez você está esperando completar uma certa idade, talvez você está esperando, entre aspas, curtir a vida para poder entrar ou voltar para os caminhos do Senhor, mas deixa eu te dizer, talvez hoje pode ser seu último dia. Talvez você está esperando algo de muito importante acontecer para você resolver um problema no seu casamento. Não espere passar. Sabe, eu sou pai de 4 crianças. Temos nós dizemos que a nossa mais velha é a Sara. Esse ano ela completa 8 anos. Temos a nossa filha Inês, ela tem 16. A Inês, nós a adotamos. Nós tivemos a nossa filha Maria, que hoje está com o Senhor. E hoje nós temos ali o nosso querido Benjamin. Pela graça de Deus, Deus ouviu as nossas orações e nos entregou esse presente mais lindo. Sabe, mas a minha filha Maria, que se foi com o Senhor, me ensinou algo muito importante. Antes de eu ter a Maria, de eu saber todo o processo, e não saber todo o processo que nós iríamos passar com ela, pois ela teve muitas malformações ainda durante a gravidez, veio a nascer, horas seguidas ela faleceu. Mas a Maria me ensinou algo muito interessante. Antes da Maria, eu nem queria ir para a praia com as minhas filhas. Não gostava de praia. Antes da Maria, eu não entrava nem no mar. Piscina, não gostava de nada disso. Por exemplo, antes da Maria, muitas das vezes, a minha filha, igual estava aqui à frente, ela dançava, eu ficava quieto, nem fazia nada. Mas depois que a Maria passou pela minha vida, eu entendi que a vida é muito mais do que aquilo que eu penso. Porque a minha esperança é que, eu sei que hoje eu não vou ver ela, mas eu sei que ela não vai voltar, mas que eu sei que um dia eu vou ir ter com ela. Eu sei que um dia eu a verei face a face. Por mais que hoje, nessa vida, eu não vi ela correr, não vi ela brincar, não vi ela andar,
não ouvi ela me chamar de pai, mas eu sei que um dia, lá na glória, eu a verei. Eu a reconhecerei. Mas ela, com poucas horas de vida, me ensinou muito mais sobre a vida. Ela me ensinou que hoje pode ser o meu último instante. Ela me ensinou que a minha vida é para ser aproveitada. Sabe, depois da Maria, eu vou de férias com as minhas filhas, elas não entram no mar e eu estou lá. Eu vou de férias com as minhas filhas e a gente vai no parque aquático, elas não entram, eu estou lá. Eu só não vou nos brinquedos que não aguento o meu peso, o resto. Sabe, só que... E às vezes eu olho para trás e penso, cara, eu tive que perder tanto para poder aprender algo tão simples. Sabe, e Deus, Ele deseja passar no nosso passado. Deus, Ele deseja muitas das vezes curar essas feridas que estão abertas. Deus, Ele deseja transformar a sua vida, para que um dia você se torne um testemunho. Para que um dia a sua vida se torne um testemunho de Evangelho, do poder do Evangelho. Então abra o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para o Senhor. E é por isso que Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus, ele fala sobre uma parábola. E Jesus, ele vai explicar para os fariseus quem é o seu próximo. E Jesus, ele começa a contar a história. Olha, havia um homem que ia descendo por Jerusalém. Ia caminho de Jerusalém. E então esse homem, no meio do caminho, ladrões o encontraram, roubaram tudo, espancaram esse homem e deixou ele lá ferido no chão. Como a lei dizia, não se podia tocar em alguém que estava morto. Então, aqueles que passavam pelo estado do homem, achavam que ele estava morto. E a Bíblia diz que passou um sacerdote. O sacerdote viu e não fez nada. Depois a Bíblia diz que um levita ia descendo, viu e também não fez nada. Mas veio um homem descendo, um bom samaritano. E esse bom samaritano parou naquele lugar, pegou esse homem, tratou das suas feridas, levou esse homem para uma hospedagem. E ao levar esse homem para a hospedagem, ele não somente pagou e disse assim, olha, tudo aquilo que for gasto com ele, eu vou voltar e vou pagar. Quando Jesus passa na minha e na sua vida, nós nos tornamos essa resposta para alguém. A pergunta que mais me destruiu durante a semana, de João 4, é que, quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o texto, a Bíblia vai nos dizer que essa mulher só reconheceu que Jesus era o Messias porque ele denunciou o seu pecado. Mulher não reconheceu que Jesus era o Messias por ele ter falado bonitas coisas para ele, e nem por ele dizer que da água que ele tem ela nunca mais teria sede, mas quando ele disse e denunciou o seu pecado. Mas quando ele denuncia o seu pecado, essa mulher entrega uma resposta para ele. Essa mulher entrega uma resposta com a sua vida. Essa mulher não somente o reconhece como Messias, mas ela entra para dentro da cidade e começa a falar desse homem. E começa a falar desse homem com o fim de que toda a população que estava ali sai para ouvir esse homem falar. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus passar, Ele vai denunciar o nosso pecado. Quando nós abrimos o nosso coração, porque é necessário que Jesus passe,
abrimos portas que estão trancadas há muitos anos na nossa vida. Jesus, ele vai passar e vai denunciar o meu pecado. E a pergunta que fica é: qual a resposta você dará? Qual será a sua resposta quando Jesus denunciar o seu pecado? Será que nós estamos à espera de uma resposta em que me agrade, em que diga: não, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Ou se Jesus virar e disser assim: olha, você tem prostituído, você tem se prostituído com outros homens, você tem amado a vícios mais do que a mim, você tem amado coisas materiais mais do que a mim. Você, jovem, muitas vezes passa mais tempo nas redes sociais mais do que na minha presença. E o próprio rei Davi vai dizer nos seus salmos: mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora dele. A minha pergunta para você nessa tarde: qual será a sua resposta?